Boa noite a todos. Vamos iniciar mais o Evangelho da Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz. Bem-vindo a todos. E, como sempre, vamos começar então com uma leitura de uma mensagem. Hoje será do livro Tempo e Amor, psicografia Chico Xavier, pelo Espírito Pedro de Alcântara. Antes e agora. Antes era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Agora é indispensável combater pelo Cristo em nós mesmos, vencendo o egoísmo e a ignorância. Antes era necessário crer, agora é imprescindível edificar. Antes, o mundo perseguia o discípulo do cristianismo, impondo-lhe sofrimento e sangue. Agora, o mundo espera que o aprendiz da luz se disponha a auxiliá-lo e redimi-lo. Antes, os seguidores da Boa Nova enfrentavam suplícios e feras para se afirmarem com o Senhor. Agora, pelejam na própria carne para alcançar a perfeição. Antes, o benfeitor inesquecível recomendava: ide e pregai. Agora, o celeste emissário, por milhares de vozes que descem da altura, proclama solene: ide e exemplificai. Antes, o programa, agora, a realização. Filhos do Evangelho, não temam. O Mestre ressuscitado vem de novo às assembleias dos continuadores de sua obra de redenção humana, reiterando-nos a promessa de que permanecerá conosco até o fim dos séculos. Caminhemos servindo, armando o coração de humildade. Antes, o amor infinito a sustentar-nos. Agora, o infinito amor a soerguer-nos. Cristo avança. Cristo reina. Ave Cristo. Convido agora, então, a todos vocês para a nossa prece inicial. Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva neste momento. Jesus, nosso mestre amigo, nos colocamos em oração, agradecendo pela oportunidade de aprendizado que nos concede, pelos ensinamentos que nos capacita para vencermos nossas más tendências. Mestre querido, auxilia-nos a conquistarmos a tranquilidade, a harmonia. Sabemos que nunca nos deixa sozinhos, que sempre estás a nos amparar. Então te pedimos, nos auxilie, Mestre, a ter sempre sabedoria para tomarmos as decisões corretas em nossas vidas, seguir sempre o caminho do bem. Fortaleça-nos na fé, renove a nossa esperança. E assim, Mestre Jesus, nos sentindo protegidos e amparados por Ti, por Deus, nosso Pai misericordioso, e pelos benfeitores espirituais, damos início ao nosso Evangelho de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós teremos o estudo do Evangelho do capítulo 17, Filhos Perfeitos. Quem fará a leitura será a nossa irmã Vera, a Verinha, né? Nossa querida Verinha.
E depois ficará por conta do nosso irmão Davi os comentários. Por favor, Verinha. Boa noite a todos. Capítulo 17, Sede perfeitos. Características da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se só amais os que vos amam, que recompensa tereis com isso? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todos os sentidos, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, estaria pressupondo a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse permitido à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela iria tornar-se igual a ele, o que não é admissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não tinham compreendido essa nuance. Ele se limita a apresentar-lhes um modelo e lhes diz que se esforcem para atingir. O dever. O dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo e em seguida com os outros. O dever é a lei da vida, é encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele imposto pelas profissões. Eu passo a palavra para o Davi. Boa noite, meus queridos. Nós tivemos a leitura aí do início desse capítulo do Evangelho, do capítulo que diz sede perfeitos, aquela citação de Jesus feita no Evangelho de Mateus, e depois uma consideração de Kardec, dizendo que sede perfeito como perfeito é o vosso Pai, colocou aqui, ó, Jesus se limitou a apresentar um modelo ideal e dizendo para que nos esforçássemos para caminhar para ele. Muito bem. Dentro desse, é muito importante aquele início, para nós nos situarmos no contexto dessa comunicação magnífica de Lázaro, falando-nos a respeito do dever, que é uma coisa tão, às vezes, passada despercebida dentro da literatura, não digo só espírita, mas dentro da literatura cristã, porque existe muitas coisas, muitos textos falando a respeito. Bom, primeiro temos que fazer uma consideração seguinte. Jesus, na sua didática memorável, infalível, né? Ele coloca assim, olha, esse é o objetivo. Amar ao próximo, não fazer ao outro aquilo que você não quer que se faça para você. E aí depois vem colocando situações e mecanismos de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos a cada dia para, diante dos séculos, irmos nos aproximando das
chamadas virtudes. Eu falei que em toda a literatura cristã tem, os padres da Igreja Católica desenvolveram o que eles chamam de as virtudes cardinais, que devem ser atingidas para se chegar à real moral cristã, do amor ao próximo, da caridade e tal. Muito bem. Então, o Lázaro que nos traz esse texto, o espírito participante da codificação espírita, orientadores ali de Kardec na modulação, e trouxeram as comunicações, esse Lázaro é o Lázaro do Evangelho, que viveu no tempo de Jesus, era mais ou menos da mesma idade, né, do Cristo encarnado, Jesus. E tem uma particularidade, eu gosto sempre de fazer referência a esses autores magníficos dessa literatura espírita. Lázaro é aquele que foi acometido daquela letargia. Jesus sabia que ele estava vivo, tanto que foram avisar a ele, né, que ele estava muito mal. Ele diz, não, se fala para não se preocupar, que ele não vai morrer. Aí depois chegou lá, ele estava enterrado, já fazia 3 dias, né? Enterrado, não era enterrado na terra, era colocado dentro de uma espécie de uma caverninha, de um forno lá, era um sepulcro que era feito dessa forma, né? E sempre com aquela pedra redonda assim e os caos. E Lázaro estava embalsamado, assim, envolvido em tiras de tecido. E Jesus mandou ele sair de lá, levanta e sai. E ele saiu, né? Então, depois de ser envolvido, obviamente, por aquela energia catalisadora, assim, de Jesus em torno dele. Então, é esse Lázaro. E tem uma particularidade no Evangelho também, que Lázaro, Jesus não o tratava como discípulo, nem como um filho, nem como um seguidor, nem como... Era o amigo. O Cristo encarnado teve um amigo, que ele chamava de amigo, tratava como amigo, ia sempre que possível na sua casa em Betânia, tanto que tem uma passagem no Evangelho de Lucas que fala dele, e foi lá para ver, para visitar, passar uma noite e cear com Lázaro, Maria e Marta, né? Então, esse personagem nos traz, olha a importância dele dentro do Evangelho de Jesus. Ele era o amigo, o espírito amigo do Cristo encarnado. Só para a gente ter uma ideia, né, da importância do que ele nos traz. Então, dentro desses mecanismos para evolução do espírito, para o atingimento lá na frente da perfeita moral, nós vamos melhorando. Isso é muito importante. E o dever, né? Ele é, então, um aliado importantíssimo, né? Embora muitos, quando a própria palavra o dever, ela já traduz talvez em algo penoso, como aquela obrigação desagradável, como um sacrifício, né? Mas então, a primeira coisa que nós temos que pensar é isso. Enquanto não se tem o Espírito encarnado na Terra, a conquista do ideal do amor ao próximo como a nós mesmos, o cumprimento dos deveres é a aquisição necessária da disciplina e da responsabilidade. Então, essas duas palavras estão muito ligadas aos chamados deveres. Disciplina, a aquisição das responsabilidades. E, então, é um importantíssimo mecanismo do crescimento espiritual. Por que nós trouxemos isso? Hoje é tão difícil se falar de deveres.
Porque a nossa sociedade discute muito direitos. Então eu pensei nisso e nós estamos perdendo a referência de que só existe direitos porque existe deveres. E a recíproca é verdadeira, né? Que os direitos estão absolutamente correlacionados com os deveres. Então, nós estamos falando de dever no sentido substantivo, que é o dever, de uma maneira genérica, de uma maneira geral, né? Então, nós vamos analisar o seguinte: eu tenho uma citação de Denis, Leon Denis, que ele diz, eu gosto muito das reflexões de Denis, que ele diz que o dever é um conjunto de prescrições de ordem moral, pela qual o homem deve se conduzir nas relações com seus semelhantes, com o universo todo, com Deus, por fim, mas, sobretudo, consigo mesmo. Ora, ele falou em lei moral. Kardec fez uma pergunta aos espíritos, né? Está lá no 614, no Livro dos Espíritos, que deve se entender por lei natural. É aquela lei que está em todos os lugares, que vem com o próprio homem. Aí a resposta foi a seguinte: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, o que deve, ou seja, os deveres nossos para com Deus, para conosco, para com os semelhantes, vem antes de qualquer regra escrita ou discutida socialmente. Ela é parte da lei natural. E aí o Espírito de Verdade diz o seguinte, que o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta, da lei natural. E aí, lá em seguida, na 621, Kardec pergunta: e onde está escrita essa lei de Deus? Né? Onde que ela está? A resposta é conhecida, né? Ele diz simplesmente na consciência. Ora, eu pergunto: a consciência de cada um, de todo mundo, é igual? Aliás, não. Aliás, com proximidades, com semelhanças, mas a consciência é absolutamente individual. Então, nós podemos dizer que os deveres, no seu conjunto, não é o mesmo para todos. Ele varia que segundo a condição de cada um. No caso das leis morais, segundo a condição moral. Os deveres morais variam de acordo com a condição moral, espiritual de cada um. Então, quando mais inteligente, mais conhecimentos, mais condições tem de perceber, de aprender, aumentam os deveres para consigo próprio, para com os outros, né? Então, na maioria das vezes, o dever nosso, a partir de um determinado ponto do ser humano, decorre das próprias escolhas. Por isso, ela é diferente para cada um. Então, quando nós optamos, por exemplo, por um ou outro procedimento, por fazer algo, né, eu estou criando para mim o dever e muitas vezes sem perceber e sem aquela agonia ou aquela sensação daquela obrigação desagradável. Dever, então, tem que ser para nós dissociada, separada, apartada da ideia de coisa ruim, da ideia de algo que é sacrificial, né? Então, ou então quando a gente faz também algumas coisas que daí pelas leis divinas ou pelas regras sociais nos leva a contrair um dever. Exemplo bobo, né? A gente compra algo que a gente quer ou obtém um serviço que a gente deseja, para isso nós temos que pagar, o dever de pagar, não é? Não é assim? Então, o exemplo é trivial, mas
É assim que funciona na maioria das vezes. E nós vamos aprendendo com isso que os deveres fazem parte da nossa vida e, principalmente, ele regula a relação social, mas não é, nós queremos falar da relação social das coisas materiais, mas das relação espiritual, moral, de convivência humana, de nós para com o próximo, né? Então, as coisas materiais espelham de forma, às vezes, muito pobre, como nos diz os Espíritos, no Livro dos Espíritos, a nossa necessidade de compreensão das questões espirituais. Então, por exemplo, quando criança, levantamos de manhã e temos que ir para a escola, né? O que os nossos pais estão pensando? O que nós, com relação aos nossos filhos, pensamos? O filho tem o direito de estudar, mas, ao mesmo tempo, tem o dever de estudar. É a mesma coisa. Só muda o ponto de vista da relação exterior, né? Então, isso vai criando na gente, e quando você exige o cumprimento daquele dever, significa o quê? Está exigindo um sacrifício? Não, muitas vezes o cumprimento do dever, desde cedo, desde os menorzinhos como esse que nós estamos citando, é um ato de amor, de ensinar o que nós chamamos de senso do dever. E ele vai se firmando na nossa consciência, como a gente já disse ali atrás, né? E aí, esse senso vai crescendo com o espírito na medida que ele evolui. Então, aquilo que no princípio é um dever instintivo até pela lei natural, o dever de buscar a própria sobrevivência, o dever de se proteger, o dever, de repente, de proteger, né? Assim como eu digo instintivo, porque existe desde as camadas animais aí da vida, o desejo instintivo de proteger a cria, que é nós com os nossos filhos, o nosso senso de proteção deles. Isso não é um dever? E aí, então, isso vai crescendo e nós vamos acumulando, nós vamos agregando situações onde nós vamos aprendendo com isso, tá? Então, dentro das várias formas de dever, tão bem descritos, né, por Leon Denis, naquele que eu citei agora há pouco, o livro Depois da Morte, temos o dever para com Deus, que ele diz, o dever para conosco mesmo, o dever profissional, os deveres familiares, podemos colocar assim, tá? Então, muitos deveres não são nem percebidos e analisados, mas não são percebidos para a gente, não são vistos como tal. E isso é importante, isso faz parte. Por quê? Porque quanto mais evolui o homem em inteligência e moralidade, mais vai valorizando os deveres, não no sentido de valorizá-lo como obrigação, como uma coisa impositiva. E mais passa a fazer parte do prazer e desprendimento. Mas enquanto existir em nós orgulho e egoísmo que nos impede de amar os deveres para com o próximo, para com Deus, né? No desenvolvimento, nós ainda vamos sentir essas sensações diante de determinados deveres, às vezes simples. Poxa, que chato, tenho que trabalhar hoje, eu queria ficar dormindo até mais tarde, porque ontem eu fiquei vendo futebol. Que bobagem, né? Sendo mais assim, mas na grande maioria desses deveres que já se firmaram na nossa mente, nós os fazemos, né? Nós os desempenhamos
sem pensar, porque já passou a fazer parte. Tipo, aquilo é necessário, é útil e é bom. Não porque é uma obrigação ou porque nos é imposto. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque no esforço do cumprimento desses deveres, dos mais diversos, a gente, desde os pequenininhos até aqueles essenciais, tá? Nós vamos desenvolvendo essa disciplina, como eu disse, né? Sem a qual nenhuma conquista se faz, principalmente espiritualmente. A gente pode até dar exemplos materiais, mas a nossa real conquista é a conquista espiritual, da compreensão e do amor, dos dois lados. Então, ela se relaciona intimamente com a nossa vontade, essa conquista. Daí vem aquela relação com aquela resposta maravilhosa lá, que a lei de Deus, né, está escrita na nossa consciência, e associando com a outra que a gente falou, de que o homem só é infeliz quando dela se afasta. E isso faz sentido para a gente, todo sentido. Quando a gente faz algo que a gente cumpriu um dever cristão para com um próximo, vamos citar assim, não vamos nem colocar, vamos só, não vamos nem especificar, vamos só citar os termos assim. Ou então dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, uma coisa que você escolheu por tarefa, você definiu, eu tenho condições de fazer isso, isso é bom, isso é útil, isso vai ajudar, isso vai favorecer o próximo. Como é que será que a gente dorme aquela noite? Será como que a gente vai deitar? Será que a gente fala assim, nossa, hoje aquilo me deu um prejuízo? Ou será que a gente vai ficar leve, feliz, se sentindo abençoado por poder participar de um ato de amor, por exemplo? Não é? Então faz todo sentido. O dever é um mecanismo de crescimento que nos aproxima do ideal cristão. Por isso essa importância tão grande, que esse espírito grandioso que Lázaro nos trouxe nisso. Né? Então, na prática dos deveres, né, nos cumprimentos, o homem realiza o quê? O ser humano realiza o quê, como diz Denis? Realiza renúncia, desprendimento, disciplina, e vai gerando a resistência e a vontade que nos levam às virtudes essenciais, como nós falamos, do amor. Então, quando a gente pode dizer assim que o cumprimento transmite a força necessária, aquela disciplina que nós nos referimos, o senso do dever, da responsabilidade deve nos conduzir para um desenvolvimento motivado pela razão, porque o dever é filho da razão, como nos diz o próprio Leon Denis, que a gente estudou naquele livro, Depois da Morte. Então, enquanto nós estivermos ainda sujeitas às nossas dificuldades, às nossas expiações, nos sentirmos muitas vezes rebeldes, imperfeitos, então, em nós mesmos e no nosso meio, vamos valorizar e agradecer as oportunidades do dever, André Luiz, no livro Sinal Verde, tem uma frase magnífica, eu gosto muito, que ele diz assim: quando o homem cumpre seus deveres com alegria, eles se transformam na alegria dos homens. Olha que coisa bonita. Então,
quando nós praticamos ou cumprimos os nossos deveres de forma para nos tornarmos e trazer para o nosso meio uma convivência pacífica, harmoniosa, solidária, nós estamos cumprindo os nossos deveres morais, sociais, legais. Há uma graduação. Mas quando nós o fazemos com fraternidade, de forma amorosa, cuidadora, acolhedora, nós temos fazendo isso de forma com uma moral cristã, ultrapassa a moral social, regulada por normas, por costumes, pelas tradições. Nós passamos a nos pautar pela moral cristã, até daí o caminho para os deveres, para com a moral divina do amor ao próximo, como a nós mesmos. Obrigado a todos. Era essa nossa reflexão a respeito dessa carta magnífica que nos traz esse não menos magnífico espírito de Lázaro. Obrigado. Nós é que agradecemos, Davi, por trazer essa reflexão e que saibamos, né, exercer os nossos deveres. E eu quero aproveitar e lembrar a todos que neste domingo nós teremos o Manolo, tá? E convidando a todos vocês. E lembrando também que no final do ano, agora em dezembro, nós teremos a eleição da nova diretoria, tá? E nós teremos uma Assembleia Geral que colocaremos no grupo da FEMEL a convocação com a data e o horário para a participação dos associados, tá? Então, estão convidados aí para o Manolo, neste domingo. Convido também aqueles que nos assistirão depois a gravação, né, no YouTube. É às 9h o atendimento. E agora eu convido a nossa irmã, aliás, o nosso irmão, Everton, né, Everton, para fazer a prece de encerramento. Por favor, Everton. Boa noite a todos, queridos irmãos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Então, convido a todos a elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer imensamente por mais uma semana de vida que nós estamos nessa encarnação. Senhor, muito obrigado por todas as oportunidades que o Senhor está colocando em todas as nossas vidas. Senhor, pedimos também humildemente que você sempre ajude os nossos irmãos mais necessitados, encarnados e também desencarnados. Pedimos a espiritualidade superior para que possa estar sempre ao nosso lado, nos intuindo ao bem, nos ajudando, nos auxiliando com o próximo. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo do nosso Evangelho no Lar. Obrigado, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Everton. Obrigada a todos aí pela presença, pela disponibilidade de estar com a gente todas as quintas-feiras. E esperamos vocês na próxima semana. Fiquem com Deus.